Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo na Zona. Eu sou a Giovana Branco, sou doutoranda em Ciência Política e pesquisadora de política externa russa. E hoje eu estou aqui para falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias. E novamente o mundo está louco e nós temos muitas coisas para falar. Começando pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A gente teve aqui uma novidade nesses últimos dias e é óbvio que eu não podia deixar de incluir isso na pauta, que foi a confirmação de um cessar-fogo no Mar Negro. Tanto Rússia quanto a Ucrânia aceitaram essa negociação. A gente teve uma declaração na última terça-feira que foi liberada primeiro pela Casa Branca, então mostra ali algum tipo de participação dos Estados Unidos nesse processo de negociação, e logo em seguida a gente teve a confirmação dos representantes do Estado ucraniano. A Rússia, por enquanto, não se pronunciou sobre esse acordo, mas tudo indica que, de fato, ele foi aceito por ambos os lados e deve entrar em vigor logo mais. Não é aquele cessar-fogo de 30 dias que a gente viu começar uma negociação há um tempo atrás. E a gente também ainda tem várias indefinições em relação a esse acordo que, de fato, foi fechado. O que a gente sabe até o momento. Rússia e Ucrânia concordaram com um cessar-fogo na região do Mar Negro, que foi um campo de batalha muito importante desde o início dessa guerra, que já dura mais de 3 anos. A gente viu muitos bombardeios acontecendo na região, e inclusive lá no início do conflito, uma das principais cenas assim dessa guerra foi justamente quando a Ucrânia conseguiu afundar alguns dos navios de guerra mais importantes da Rússia. Ali na Crimeia, o porto de Sevastopol é onde fica a principal frota marítima russa. E é realmente uma região muito importante em termos de estratégia militar para ambos os países. Então, foi justamente no Mar Negro que a gente viu esse processo de negociação. Não é a primeira vez que isso acontece. A gente já viu um cessar-fogo sendo negociado no Mar Negro, mediado pela Turquia, há alguns anos atrás. Mas aquele processo, né, mediado pela Turquia, não durou muito tempo e logo a gente voltou a ter combates nessa região. Por enquanto, então, o que foi definido é que navios de guerra não poderão mais circular ali na região do Mar Negro, apenas navios civis e comerciais. Isso permite tanto a Ucrânia quanto a Rússia retomar o seu comércio justamente por esta região marítima do Mar Negro. E isso permite a escoação de grãos, principalmente das duas economias, já que ambas são grandes produtoras de grãos no mundo. A Ucrânia já tinha deixado bastante clara a sua intenção de retomar o comércio marítimo pelos portos de Kherson e de Nikolaev, que são justamente nesta região. E agora ela pode, a princípio, retomar esse comércio internacional e a exportação dos seus grãos para o restante do mundo. O que não fica claro nesse acordo é, primeiro, quando ele começa, e segundo, se a região portuária está incluída ou não nesse processo de cessar-fogo. Se, por exemplo, os ataques às estruturas portuárias também foram, de alguma forma, barrados nesse processo. Mas ainda assim já é algum tipo de avanço bastante grande, porque a gente viu até então, a gente estava num momento de difícil negociação entre russos e ucranianos. A princípio não havia ali nenhum tipo de espaço de negociação possível. Ambos queriam objetivos conflitantes com os processos de negociação, e agora pelo menos a gente tem um início, né, um primeiro passo rumo a um cessar-fogo mais generalizado. É óbvio que ainda não resolve todo o problema, as pessoas continuam tendo muitas baixas de civis, a gente continua com ataques extremamente violentos, e também a gente não tem aquele processo de cessar-fogo contra as estruturas energéticas, principalmente dos países, né, que foi o primeiro processo de negociação que a gente ouviu falar. Mas, de novo, retomo que é um processo importante e é um primeiro passo para a gente visualizar, pelo menos, a resolução desse conflito. Então, isso é bastante importante que aconteceu nesses últimos dias, incluindo também as consequências dessa retomada do comércio marítimo via Mar Negro. Os Estados Unidos declararam também, junto com esse processo, que estariam dispostos a retomar o comércio internacional com a Rússia em alguns setores, por exemplo, o setor agrícola,
justamente aquele setor que é exportado por essa região, e também suspender algumas sanções russas em relação à sua retirada do sistema SWIFT, que é aquele sistema interbancário, né, de transporte de informações entre bancos ao redor do mundo. Essa foi uma das principais sanções durante essa guerra e, de alguma forma, ela assustou a todos, justamente porque não era esperado. Comparando com as sanções que a Rússia recebeu lá em 2014, no processo de anexação da Crimeia, ninguém esperava que, de fato, os países ocidentais fossem assumir sanções tão amplas como a gente viu nesse processo. Então, agora, com o governo Donald Trump falando de talvez retomar o comércio com a Rússia, de reinserir a Rússia no comércio internacional, é também um desdobramento muito importante que a gente tem observado nesses últimos meses, né, dessa guerra, principalmente agora com a virada do governo norte-americano, que mudou completamente a política externa do país. Agora falando sobre uma outra questão, que é justamente os protestos e as manifestações sociais que vêm acontecendo na Turquia. Também um tema extremamente importante que a gente precisa dar bastante ênfase, justamente por conta do processo e da possível escalada de violência que acontece em relação a esses protestos. Eles começaram na semana passada, depois da prisão do prefeito de Istambul, que é o principal opositor do atual presidente Recep Tayyip Erdogan. O Imamoglu, que é justamente o prefeito de Istambul, foi preso na última quarta-feira, acusado de diversos crimes, entre eles envolvimento com grupos terroristas, principalmente ali os grupos curdos, que vivem na Turquia e que são consideradas pelo governo turco como organizações terroristas. Esse cenário acontece depois que o principal partido de oposição, o CHP, escolheu o prefeito de Istambul como principal candidato à presidência nas próximas eleições na Turquia, que vão acontecer em 2028. E ele teve um processo de votação nessas primárias eleitorais bastante grande, com o apoio realmente de grande parte da população, o que foi visto como uma ameaça para o atual governo do Erdogan, que, né, cada vez mais vem se afastando de um processo democrático e se tornando ainda mais um processo autocrático bastante evidente. Os protestos foram em massa e têm acontecido nas principais cidades do país, apesar de estarem proibidos oficialmente pelo governo, eles continuam acontecendo, continuam ganhando força entre a população. Muita gente tem sido presa, inclusive jornalistas acusados de apoiar esse processo. Inclusive, nos últimos dias, a gente viu muitas pessoas sendo presas apenas por conta de postagens que fizeram nas redes sociais. Então, até mesmo isso tem sido um motivo para essa escalada da violência interna no país, o que é bastante preocupante. Ele foi preso, então, formalmente no dia 23 de março, no domingo, e isso aumentou cada vez mais a revolta popular em relação a esse processo, né? Acho que as pessoas estão muito conscientes do quanto que a Turquia vem cada vez mais se afastando dos regimes democráticos que a gente conhecia até então. A Turquia, por um bom tempo, foi uma democracia importante ali naquela região e agora vem mudando drasticamente cada vez mais esse tipo de regime. Como eu comentei, o recorde de votação nas primárias foi visto como uma ameaça pelo presidente, o Erdogan, e também coloca em xeque a sua legitimidade, né? Coloca em questionamento o quanto as pessoas de fato o querem ainda na liderança do país. O governo turco tentou derrubar centenas de contas nas redes sociais, principalmente no X, que foi visto justamente uma forma de impedir discurso da oposição e também de impedir a mobilização das pessoas nessas manifestações que, de novo, continuam acontecendo. Mesmo com todas essas barreiras impostas pelo governo turco, a gente continua vendo processos sociais bastante acalorados
nas principais cidades da Turquia. Essas contas que foram derrubadas no X eram, em sua grande maioria, de estudantes universitários que estavam organizando esses processos. Então, a gente tem observado também uma participação da parcela mais jovem da população turca de forma bastante ativa nesses processos a favor do Imamoglu e também a favor do próprio sistema democrático, em alguma medida. Nesses confrontos entre manifestantes e a polícia, várias pessoas foram presas. No domingo à noite, por exemplo, 3 jornalistas foram detidos, mas esse número só cresce desde então, já que a gente continua vendo um processo de efervescência social bastante grande e significativo nos países. E muita gente vem comentando sobre uma resposta desproporcional da polícia turca em relação aos manifestantes. As autoridades declararam que o número de policiais que foram mobilizados para essas operações é necessário para tentar manter a ordem nas principais cidades do país, mas ainda assim a gente vem observando essa desproporcionalidade na resposta do governo turco. Agora falando sobre a faixa de Gaza, que também vem enfrentando ainda mais dificuldade com a retomada dos ataques israelenses na região. Nesses últimos dias, Israel atacou o hospital Nasser, que fica no sul da faixa de Gaza, e matou uma das lideranças do Hamas que estava hospitalizada, mas também tivemos vítimas civis nesse processo. Em uma declaração, o Hamas disse que condena os ataques israelenses, disse que era um crime e que isso apenas aumentava uma longa lista de atrocidades cometidas durante essa ocupação israelense na faixa de Gaza. Já o exército israelense, por outro lado, disse que esses ataques foram realizados com a ajuda de um amplo processo de inteligência do serviço de inteligência do país e também com munições de precisão, justamente para mitigar o número de mortes colaterais, que eles chamam, né, de baixas colaterais durante esse processo. Também o governo israelense criticou fortemente o uso que o Hamas vem realizando de infraestruturas civis como forma de escudo e acaba justamente tendo um amplo número de mortes civis na faixa de Gaza, justamente por conta dos membros do Hamas de alguma forma utilizarem isso como um escudo humano. Vários hospitais da faixa de Gaza já estão em colapso, a gente já vem falando sobre isso há muito tempo. Com certeza nós temos outros episódios aqui no Mundo da Zona em que eu já falei sobre esse colapso social que a gente tem visto, da infraestrutura mesmo da faixa de Gaza. No caso dos hospitais, a gente tem observado superlotação e falta de insumos, que também vem se agravando, justamente porque Israel fechou a fronteira há mais de 3 semanas na faixa de Gaza, impedindo a chegada de medicamentos na região. E isso apenas faz com que os hospitais fiquem ainda mais sufocados em meio a esse processo do aumento do número de vítimas e falta de infraestrutura suficiente para atendê-las. Pelo menos nós temos 600 mortes desde que Israel retomou os ataques na faixa de Gaza, finalizando o cessar-fogo que a gente observou durar apenas por um breve momento, e a gente tem agora um momento de grande indefinição. É também bastante curioso que os ataques israelenses e o aumento da escalada da violência não se limitem apenas à faixa de Gaza. A gente viu também nesses últimos dias fortes atuações do exército israelense também na Cisjordânia. Inclusive, ficou bastante falado, né, sobre a prisão do diretor de cinema, ganhador do Oscar, né, com um filme justamente sobre a região da Palestina, que foi preso durante esses últimos dias por soldados israelenses na região da Cisjordânia. Então, a gente tem observado também uma retomada dos ataques, não apenas em Gaza, mas ainda assim Gaza parece ser o lugar que mais tem sofrido com tudo isso. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre a crise política na Coreia do Sul, que eu também já falei aqui quando aconteceu tudo isso, quando o presidente foi impeachmentado, mas agora a gente retoma esse assunto, já que a Coreia do Sul decidiu, de alguma forma, retomar o cargo do primeiro-ministro como presidente interino, nessa segunda-feira, no dia 24 de março, depois que a Corte Constitucional do país revogou o processo de impeachment que aconteceu no ano passado.
Segundo vários jornalistas, essa decisão da Corte Constitucional de retomar o primeiro-ministro ao cargo de presidente interino foi insuficiente para retomar a estabilidade política do país, que continua numa crise cada vez maior, né? Parece que a Coreia do Sul vem passando de crise para crise política nesses últimos anos, na realidade, não apenas nesses últimos meses. O Han Duck-soo foi presidente por um breve período antes do seu sucessor ser impeachmentado no dia 14 de dezembro do ano passado, depois que a corte compreendeu que a sua decisão de levar o país para a lei marcial era inconstitucional. Existe muita pouca previsibilidade do que pode acontecer a partir de agora, com a retomada, né, do primeiro-ministro como cargo de presidente interino, e a gente não sabe se realmente vai acontecer uma nova eleição ou não. Se o ex-presidente realmente sair do cargo, a gente tem que eleger um novo presidente na Coreia do Sul dentro de 60 dias, o que é um prazo bastante curto, né, num processo eleitoral. Então, a gente tem observado uma dificuldade muito grande de estabilização da política sul-coreana. Ele retomou o Han, né, Hansu retomou o cargo de forma imediata, mas o país continua sem uma liderança clara, né, em um processo em que a Coreia do Sul agora se encontra novamente sob ameaças nucleares da Coreia do Norte, o que não é necessariamente uma novidade, a gente vê isso de tempos em tempos acontecendo entre os dois países, mas também um outro processo que é novidade sim, que é a imposição de tarifas pelos Estados Unidos. Lembrando que a Coreia do Sul é historicamente um aliado muito importante norte-americano ali na região da Ásia. Mas agora, com o novo governo Trump, eu comentei no início do episódio, né, que muda muito a política externa do país, de alguma forma parece até colocar essa política externa de ponta cabeça, e agora a Coreia do Sul se vê também ameaçada pela imposição de tarifas do Donald Trump, principalmente a indústria automotiva, né, sul-coreana. E a corte disse que não encontrou provas suficientes da participação de Han Duck-soo na imposição da lei marcial pelo seu sucessor, né, o presidente Yoon. E por isso ele agora poderia retomar o cargo. Vamos esperar então para ver se a política na Coreia do Sul de alguma forma consegue se estabilizar para lidar justamente com esses desafios internacionais que estão pela frente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Comentem por aqui se vocês tiverem alguma dúvida e sugestões também de temas para a próxima semana. E a gente se vê no próximo vídeo.